que aí eu saio da frente de tudo. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou professora Neuza. Eu sou aquela professora que todo mundo só vê o nome, vê pela internet, mas cadê, né? Cadê ela? Então, eu estou aqui no programa de educação matemática desde, não vou falar de quando, né, que a gente entrega muito, né, a idade, mas assim, eu trabalhei com a Marilena no Zé Luiz na implantação do programa. Eu era vinculada ao programa de educação na época e tinha um grupo de educação matemática no programa de educação, né? Então a Marilena se informou que tinha uma professora lá em Três Lagoas que gostava de trabalhar. Aí ela ligou para mim e falou: olha, me falaram que você gosta de trabalhar, eu quero que você venha aqui. Dei Marilena, assim. Aí a gente acabou que eu me cadastrei aqui no programa de educação matemática, me aposentei em Três Lagoas, mas continuo aqui ainda tirando o pé, mas orientando algumas pessoas. A gente fala assim, na teoria histórico-cultural, a gente trabalha sempre com o desenvolvimento lógico-histórico do conceito. Então, primeira coisa que a gente olha na hora de elaborar situações explicadoras de ensino, de aprendizagem, a gente vai então buscar os nexos conceituais e o desenvolvimento histórico do conceito. Então eu peguei a Anelisa, que a Anelisa é me orientando aqui no lado do meu pé e nem no pé dela. Então a gente está em todos os grupos. Ah, você entrou nesse grupo? Ah, também vou. Ah, entrou naquele? Também vou. Aí uma liga para a outra, enfim. E eu orientei o mestrado da Anelisa, foi a primeira orientanda do programa de educação matemática. E aí depois ela foi fazer doutorado no programa de educação, orientei o doutorado dela lá também. E nesse período, nessa trajetória, muita água rolou debaixo da ponte. E aí eu convidei a Anelisa, né, e ela também se convidou, para estar aqui no seminário, e ela vai falar um pouquinho do desenvolvimento lógico-histórico do grupo, que começou com o nome de Além, né, nada assim, né, além do mundo, mas chamava Além. E chegou ao TC, que o TC é um grupo que eu estou junto com a minha amiga Flávia Asbar, está lá, Flávia, dá um tchauzinho, ó. Ela está lá na Unesp de Bauru, ela é professora da Unesp de Bauru e é do mesmo grupo da USP em São Paulo, onde eu fiz meu pós-doc, e ela fez mestrado e doutorado sobre a orientação do professor Ori, que é Manuel Leosvaldo de Moura, e a gente se conheceu lá na USP. E hoje nós temos um grupo que nós duas somos as coordenadoras, um grupo cadastrado no CNPq que se chama TC. E aí nós estamos aqui, a turma da matemática, e lá em Bauru está a turma da psicologia, que o TC ele tem alunos de psicologia que são orientados pela Flávia Asbar. Então, Flávia, nós organizamos assim, eu não contei para você, vou contar agora. Nós organizamos assim, eu faço essa introdução, passo para a Anelisa, ela vai fazer o desenvolvimento histórico lógico, depois volta para você. Aí depois que você falar, a gente sabe o que você já falou que vai falar, aí eu entro com a minha fala e o Thiago com a finalização e as considerações, tá bom? Tudo bem? Oi meninas, são duas alunas que vão falar um pouquinho sobre o projeto delas depois, no final, tá? Então eu vou passar para a Anelisa então contar uma historinha. Bom, boa tarde. Como a Neuza já falou, eu sou Anelisa, sou professora da educação básica, atualmente. Trabalho no município, sou professora da escola Iracema Maria Vicente, dou aula para as crianças de educação infantil ao quinto ano. Quando a gente vai falar um pouco da história do nosso grupo de estudo,
a gente organizou isso em alguns momentos, né? O Thiago está aqui bem no meio, que assim, vocês devem ficar assim, não, Thiago, que grupo de estudo que ele participa? Quem que orienta, né? A gente nunca vê como é que ele, que grupo que ele tá, porque eu tô aqui, meu grupo, né? Mas o Thiago tem um grupo, aí a gente veio hoje, né, Thiago? Bom, esse grupo, né, que hoje a gente participa junto com a Flávia, que é o TC, a gente inicialmente participava do Além, né? Então foi o primeiro movimento que a gente teve do grupo em 2007, né? A Neuza é professora do programa desde o início, eu sou da primeira turma, né? Comecei muito jovem, é isso. Ainda é. Muito jovem. E a gente fazia parte então do Além, que é um laboratório de estudos de alfabetização, letramento e letramento matemático, coordenado pela professora Neuza e pela professora Ana Lúcia Espíndola, né, de Três Lagoas. Então eu era a orientanda, igual o Thiago, eu era a orientanda que tinha a orientadora fora, né, que estava longe. E nesse momento, em 2007, aqui no programa, eu não tinha um grupo assim, eu tinha a Neuza, né, no Além, eu ficava lá no grupo da Marilena, do Zé, de vez em quando, porque eu falava sempre no meu grupo, né, como é que a gente vai se organizar? Porque era apenas, né, eu e a Neuza. Aí a gente passa, né, com a entrada de outras turmas e tal, a partir de 2009, de 2 pessoas, eu e a Neuza, a gente passa para 5. Olha, mais que dobrou esse grupo, ficou, né, imenso. E aí a gente passa, então, a ter um grupo de orientandos da professora Neuza, né? E aí depois eu vou contar uma historinha sobre esse grupo, porque ele chama, né, como a gente colocou ali em nome. Então a gente começa a estudar mais sobre as pesquisas, sobre o que a gente vai fazendo, sobre os referenciais teóricos que a gente estudava, dentro de uma perspectiva de estudos críticos, né, de teoria crítica, mas a gente não tinha um referencial teórico único. Então a gente estudou muitas coisas, né? Eu na época da minha dissertação estudei sobre o Schumann, Tardif, né? Você um pouquinho também, e aí a gente vai discutindo sobre formação de professores e outras questões durante esse período. Nesse período mesmo, a Neuza, em 2011, vai fazer pós-doc, né, sob a supervisão do professor Manuel Elisaldo de Moura. E aí, em função, né, dos estudos que ela foi fazer lá, ela passa a se aprofundar mais na teoria histórico-cultural, né? Já tinha alguns estudos, mas vai estudar mais especificamente sobre isso. E aí a gente reorganiza o nosso grupo para centrar nos estudos da teoria histórico-cultural, mais especificamente na teoria da atividade, né? A Neuza tem alguns orientandos, né? Não tira o pé daqui, né, Neuza? Então ela vai, diminui, ela fica, continua e tal. E mesmo com um grupo pequeno de orientandos, a gente foi se organizando para ir estudando, né? Então nem sempre aqui no programa, né? Então a gente não está aqui, não marca ponto aqui, mas a gente vai continuar estudando. E a partir de 2021, né, a Neuza e a Flávia estabelecem essa parceria, né? A Flávia convidou a Neuza para participar do TC, aí conversaram e aí a gente foi junto. Então, desde 2021, a gente tem estudado junto com o pessoal do TC, né? Fazemos parte desse grupo, que é um grupo, em sua maioria, formado por psicólogos, né? O pessoal tem formação em psicologia, e nós que estudamos ensino de matemática a partir dessa perspectiva teórica. Tá? Bom, aí, para conhecer um pouquinho do grupo, rapidamente, a gente organizou um pouco das produções, né? Então a gente tem, de 2009 a 2021, algumas produções do grupo que ainda estavam nesse referencial teórico crítico, mas não eram específicas da teoria histórico-cultural, né? Então a gente começa com a minha dissertação, aí depois tem a da Rúbia, a da Graziele, e assim a gente vai. Pode colocar Marcela, Clarice, quem que eu esqueci? A Carla, né? A Carla. Basicamente um grupo de mulheres, né? Orientandas. Né? Em 2013 tem o Thiago, Bendito Fruto, que é o único moço desse grupo. A pesquisa do Thiago na dissertação, ela traz essa mudança, né, das discussões das teorias críticas de um modo geral para ir aprofundando na teoria histórico-cultural. Então, né, a dissertação do Thiago já vai fazendo um pouco desse movimento. E a partir de 2015, as pesquisas tendem a, de modo mais
aprofundado, discutir a partir da teoria histórico-cultural e especificamente da teoria da atividade. Né? E aí a gente tem as pesquisas de mestrado da Cristiane, da Neiva, a pesquisa da Jaqueline, né, que terminou esse ano, e 2 teses. Né? A minha, que é do programa de educação, porque não tinha o programa de educação matemática ainda, então eu fiz lá, mantive a orientadora, mas só mudei de programa, e a dissertação da Maria Lídia também, né, dentro dessa perspectiva. É a tese, desculpa. É a tese da Maria Lídia. Então, de modo geral, é isso. Assim, a gente não está aqui fisicamente, né, mas a gente continua estudando. Né? E aí hoje a gente estava conversando, a Neuza perguntou da piada, se eu não ia, né? Falou assim, tem que contar uma piada, né? Então, assim, como a Neuza, né, morava em Três Lagoas, a gente não tinha orientador, igual todo mundo tinha. O grupo da Marilena, né? Cadê o pessoal? E aí tem os nomes, né? Do Dedê Mate, disso, daquilo, tinha 300 grupos. E a gente era o grupo da Neuza, né? Cadê o grupo de orientandas da Neuza? E aí a gente acabou chamando de GONE, por conta disso, Grupo de Orientandos da Neuza. Na época a Marilena tinha o grupo dela, a gente brincava também, né? Que era o GOMA, Grupo de Orientandos da Marilena, e o Zé tinha o grupo dele. Aí você fez como é que chamava, né? Então era GOMA, GONE e o Zé, que não podia ter outro nome, o grupo dele, né? Que era o GOSA, Grupo de Orientandos do Zé. Saudade, viu, Zé? Mas é isso, né? E aí agora a gente vai aprofundar mais as discussões teóricas. Ô Flávia, eu vou passar para você a fala, mas antes de passar a fala para você, eu quero destacar que a Flávia é interessada em olhar a psicologia na educação, trabalhar com a escola. Então, nesse sentido, ela veio conversar comigo e falou, é um ganho muito grande para nós ter o pessoal que olha para a escola, que trabalha com a escola, né? E ter pedagogos, ter pessoas da matemática que trabalham. Então, a nossa parceria, ela não foi assim, vamos juntar. Ela tem um motivo, né, Flávia? E a gente tem objetivos bem específicos para estar junto. E aí eu passo, então, a fala para a Flávia. Flávia, por favor, assuma o comando. Obrigada, Neuza. Quero primeiro dizer que é um prazer estar com vocês, né? Ainda que a distância. Acho que vocês vão fechar o som, porque senão fica dando eco aí. O som de vocês. Fecha aí, Thiago. Se puder deixar o som, porque senão eu fico escutando a minha voz de volta, por favor. Obrigada. Então, quero primeiro dizer que é um prazer estar com vocês, ainda que virtualmente. Gostaria de estar aí com vocês em Campo Grande, uma universidade super bonita, das oportunidades de estar na cidade. Eu adorei a cidade, adorei a comida, adorei as pessoas. Então, infelizmente, né, estou aqui virtualmente, mas gostaria de estar aí presencialmente com vocês. A professora Neuza me apresentou, né? Eu trabalho aqui na Unesp no curso de Psicologia, mas nessa perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, que é uma teoria que nasce na Psicologia, mas que hoje a gente pode dizer que é uma teoria também na educação. Eu e Neuza nos conhecemos, acho que praticamente há 10 anos, a gente vem trabalhando junto lá no GEPAP, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica. E daí nossas proximidades teóricas, temáticas e também geográficas, né? A professora Neuza tem uma casa aqui em Bauru, fizeram com que a gente juntasse as forças e hoje no nosso grupo TC nós temos alunos tanto da psicologia como da educação matemática. A mim coube conversar um pouquinho sobre os princípios teóricos da psicologia histórico-cultural. Então eu vou ser breve, porque acho que o que nos interessa aqui é contar um pouco sobre as nossas pesquisas, né? Mas a psicologia histórico-cultural, depois de teoria histórico-cultural, começa com um grupo de trabalho lá na antiga União Soviética, composto inicialmente pelo Vygotsky, né, o Lev Seminovich Vygotsky, que é o nome mais conhecido, o Luria e o Leontief, né, depois desse grupo de trabalho vai ter a contribuição de muitos outros autores, né, não só na União Soviética, mas em outros países do mundo.
não só no que é a Rússia hoje, mas também Ucrânia, Bielorrússia, né, Geórgia, vários outros países. E é importante dizer que a psicologia histórico-cultural começa com a Revolução de 1917, que é uma revolução socialista, uma revolução comunista, porque nesse momento, tanto no âmbito da ciência, como no âmbito da política, das políticas públicas, né, no âmbito também da produção industrial, na agricultura, né, como foi uma revolução socialista, a sociedade soviética inteira estava preocupada com a construção de um novo sujeito humano, né? Porque queremos construir um sujeito humano condizente com os princípios, né, do marxismo, do materialismo histórico dialético. E nesse momento, no Instituto de Psicologia de Moscou, né, já havia uma tentativa de construir uma psicologia de fundamentação marxista, né? Então, acho que esse é um dos principais elementos de fundamentação teórica da psicologia histórico-cultural, que é uma teoria que tem como fundamentação epistemológica o materialismo histórico dialético. Então, lá na União Soviética, já estavam, antes do Vygotsky, né, formal, que a gente conhece como Troika, já havia algumas tentativas de construir uma psicologia marxista. E daí estavam lá trabalhando na Universidade de Moscou o Lúrio, o Lemchev, que eram jovens pesquisadores, e chega o Vygotsky, né? O Vygotsky é um autor que nasceu lá na Bielorrússia, com uma profunda formação intelectual. Ele tem formação em direito, mas ele lia em vários idiomas, tinha uma formação artística muito profunda, trabalhava com formação de professores no campo do que na época se chamava defectologia, que é o estudo da pessoa com deficiência. Já escrevia desde os 16 anos críticas de arte, críticas literárias, né? E daí acontece um congresso de psiconeurologia lá em Moscou, em 1924, e surge o Vygotsky, um rapaz novo, 20 e poucos anos, e faz uma fala sobre a formação da consciência. E estavam lá no Lemchev, que ficam encantados com essa fala do Vygotsky, porque a discussão da formação da consciência, né, na época era uma discussão difícil, hoje é uma discussão difícil de fazer, né, como é que se forma a consciência, e na época ainda com a psicologia é uma ciência muito nova, né, o marco de nascimento da psicologia é 1875, 76, quando é criado o primeiro laboratório de fisiologia, de psicologia experimental lá na Alemanha. Então, nós estamos falando aqui dos anos 20, né? A psicologia não tinha nem 50 anos como ciência. E daí surge o Vygotsky nesse congresso, o Lúrio e o Lemchev, que já estavam trabalhando na Universidade de Moscou, convidam o Vygotsky para trabalhar na Universidade de Moscou, e daí eles compõem o que a gente conhece como Troika, né? Troika é uma formação de cavalo, né, que um cavalo é o líder e outros dois cavalos seguem. Então, a primeira formação do trabalho é o que ficou conhecido como Troika, né, o Lúrio, o Lemchev e o Vygotsky, que vão começar a constituir um grupo de trabalho que depois vai ficar conhecido como a Escola Histórico-Cultural, né, ou Psicologia Histórico-Cultural. Houve já alguns questionamentos se de fato eles trabalharam como uma troika, né, ou se era uma outra configuração de trabalho, né? Tem muitos outros autores que a gente conhece hoje que compuseram o grupo de trabalho deles, né? Lídia Bojov, que trabalhava com a personalidade, o Galperi, que trabalhava especificamente com psicologia e matemática, a Zeigarnik, que trabalhava mais com as questões de psicopatologia, né? Então tem muitos outros autores que acabam sendo menos conhecidos do público brasileiro. Mas o Vygotsky era esse sujeito, né, com uma formação intelectual ampla e um profundo conhecimento sobre a história da psicologia, e junto com esse grupo de trabalho ele vai se propor a construir uma nova psicologia, né, uma psicologia, e aí usando as palavras do próprio Vygotsky, uma psicologia concreta do homem, uma psicologia concreta do ser humano, porque analisando as teorias da psicologia da sua época, ele chega à conclusão que a psicologia da sua época, né, o reflexo condicionado de Pavlov, que era uma teoria muito forte, né, a reflexologia, a psicanálise, a Gestalt, eram teorias absolutamente insuficientes para compreender o psiquismo humano de uma maneira, a partir da totalidade do psiquismo humano, né? Todas essas teorias, ou eram teorias muito próximas à biologia,
compreensão bastante biológica do psiquismo humano, né? É o exemplo da reflexologia, da ideia do reflexo condicionado, ou, né, tinham compreensões muito idealistas, filosóficas do psiquismo humano, que é o caso da psicanálise, da Gestalt, e que não davam conta de compreender a constituição histórico-cultural do psiquismo humano. Então, nesse movimento de buscar compreender, né, fazer uma análise crítica das teorias da sua época e construir uma outra psicologia, um dos méritos do Vygotsky foi apropriar-se do materialismo histórico dialético como mediação para a formação dessa nova psicologia, né? Isso acontece, né, começa a acontecer nos anos 20 do século XX, né? O Vygotsky ele morre muito cedo, ele tem, desde os 20 e poucos anos ele tem tuberculose, né? Então ele morreu com 37 anos apenas, mesmo tendo morrido tão cedo, ele tem uma obra muito vasta, né? Discussão sobre desenvolvimento, aprendizagem, a teoria das emoções, as funções psicológicas superiores, estudos sobre a relação entre desenvolvimento, aprendizagem, estudos sobre a criança, o sujeito com deficiência, né? Na época chamada de psicologia, estudos sobre as crises do desenvolvimento, a autorregulação da conduta, né? Que é um tema que a Ana Bárbara vai falar, a transição entre as idades, né? O Vygotsky tem uma produção intensa, mas ele morre em 1934, né? Ainda no início do governo stalinista, e daí são seus continuadores que vão, né, dar continuidade ao desenvolvimento da sua obra, que hoje é uma obra que está além da psicologia, né? Então o Vygotsky ele cria fundamentos de uma teoria psicológica, mas hoje a gente vê a psicologia histórico-cultural sendo usada e apropriada também como uma teoria da educação, né? Embora o próprio Vygotsky não tenha criado uma teoria da educação, mas autores, por exemplo, como Elkonen, Davidov, Repkin, vão se apropriar da teoria do Vygotsky e vão começar a pensar sistemas didáticos, né? Vão construir escolas experimentais para pensar quais são os desdobramentos dessa compreensão histórico-cultural, para a gente pensar também metodologias de ensino, didática, né, os próprios sistemas de ensino. De maneira a ser breve, só para que a gente possa ter um panorama da teoria vygotsiana, histórico-cultural, né, eu trouxe alguns princípios do que é essa teoria. Então, o primeiro princípio, né, é o princípio do historicismo. A Marta Schwartz, que é uma autora argentina, mas que trabalhou diretamente com Luria lá na antiga União Soviética, ela está viva ainda, e ela foi responsável pela tradução do russo para o espanhol de muitas obras que a gente conhece, do Angélico, do próprio Vygotsky, do Davidov, né? Ela tem uma obra que a gente gosta muito, né, que chama Psicologia Soviética como Ladejo, ou depois foi traduzido para o português Psicologia Soviética Meu Olhar. Como ela conviveu, né, com a expressão do Vygotsky que já tinha morrido, ela conviveu com o Angélico, com o Vygotsky, né, entrevistou esses autores, né, e então ela fez essa obra de Psicologia Soviética Meu Olhar, e que ela propõe que o que é a espinha dorsal da psicologia histórico-cultural é a ideia de que tudo que há de humano em nós é historicamente produzido. Não há nada de humano em nós que é apenas biológico, né? Claro que o biológico é sempre um ponto de partida, mas as nossas formas de pensar, de agir, de sentir, todas elas são historicamente produzidas. Então, uma das revoluções fundamentais que o Vygotsky fez na psicologia foi colocar o psiquismo no tempo, né? Eu gosto de pensar alguns exemplos para ficar mais claro, né? A gente pode pensar assim, né? A gente olha o bebezinho hoje, às vezes as nossas avós falam assim: nossa, os bebezinhos são muito mais espertos que os bebezinhos do meu tempo, eles agora já nascem com o olho aberto, antes demorava muito para eles se desenvolverem, né? Será que é verdade que os bebezinhos de hoje são mais espertos que os de antigamente? Esperto eu não sei se é um termo do senso comum, mas obviamente que os bebezinhos do nosso tempo, eles são muito diferentes de bebês de 100 anos atrás, porque a gente tem uma outra forma de lidar com os bebês, né? Antigamente a gente embrulhava os bebês, né? Não saía de casa durante 2 meses, deixava os bebezinhos num quarto
assistir coisas na tela do computador ou do celular, né? Não estou fazendo um juízo de valor se isso é melhor ou pior, né? O que eu estou querendo problematizar é que é claro que o nosso desenvolvimento psíquico vai ser diferente, porque historicamente essa criança está inserida em um outro contexto cultural, né? Então não há diferenças que são biológicas. Se a gente olhar biologicamente para o bebê de 100 anos atrás e biologicamente para o bebê de agora, do ponto de vista biológico eles são iguais. Mas do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, há diferenças muito substanciais, né? Então, essa compreensão de que tudo, da forma como nós sentimos, né? Essa compreensão do caráter histórico do psiquismo pode ser entendida como a revolução fundamental que o Vygotsky faz na psicologia, né? Tudo que é humano em nós é histórico culturalmente produzido. Claro que, como um bom autor materialista do ponto de vista filosófico, né, não do ponto de vista de senso comum, o Vygotsky, o Ferreira, não vão desconsiderar o papel do aporte biológico, né, mas até o biológico pode ser transformado na relação com a história e com a cultura. Né? Nós somos a única espécie que, se um sujeito nasce com uma deficiência física, a gente consegue criar mecanismos para que esse sujeito se locomova. Né? Nós somos a única espécie que, se um sujeito nasce com uma deficiência visual, a gente consegue criar mecanismos histórico-cultural para que esse sujeito aprenda a ler e escrever, né, e tenha uma vida em sociedade plenamente organizada, né? Ou seja, nós conseguimos criar ferramentas, instrumentos, né? Não estou debatendo aqui a desigualdade social, né? Um tema importante, fundamental, mas nós somos a única espécie que consegue superar características biológicas porque a gente constrói mecanismos históricos, culturais para a superação daquilo que é biológico. E daí, nesse sentido, né, um dos temas que o Vygotsky desenvolve é o tema da formação das funções psicológicas superiores, né, FPS, que está escrito em slide, são funções psicológicas superiores, que são as funções que são especificamente humanas. O que são essas funções que são especificamente humanas? São funções que são mediadas pela cultura. Né? Por exemplo, um animal tem memória? Obviamente que tem memória, né? O gatinho que tem aqui em casa, ele sabe exatamente onde a gente guarda a comida, os horários da família, o horário que ele tem que miar para acordar a gente, mas é uma memória natural, não tem estímulo, não tem resposta, né? A nossa memória é uma memória cultural, não é natural. A gente anota, registra, cria mecanismos, organiza signos auxiliares que ampliam nossa memória, né? Quantas vezes a gente faz um xizinho na mão para lembrar de alguma coisa, ou coloca a marcação no celular para o despertador do celular nos lembrar que a gente tem uma atividade, faz lista de tarefas, né? Cria estratégias, por exemplo, nós somos professores, a gente cria estratégias para lembrar o nome dos alunos, né? Aquela aluna sempre senta aqui, ela aparece com uma outra pessoa, a gente cria estratégias. Então, a nossa memória não é uma memória natural, é uma memória cultural. E daí, essas funções psicológicas superiores que são culturais, né, elas são produzidas, né, na relação com a cultura, e elas fazem esse movimento, né? Primeiro elas são sociais, para depois serem internas, né? E essa é a lei geral da formação das funções psicológicas superiores. São funções, primeiro, são compartilhadas entre os sujeitos, são interpsíquicas e, posteriormente, elas são internalizadas, são intrapsíquicas. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender, né? Uma criança de 2, 3 anos, né? Ainda não tem a atenção voluntária. Ela vai prestando atenção em tudo que está colocado ali no mundo. Né? Eu lembro meus filhos quando a gente ia para a creche aqui, né? Eles iam no caminho da creche, que era uma creche que tinha bastante natureza, olhando tudo, olhando a formiga, olhando a árvore, olhando o sol, olhando o gato que passava, né? Tudo está na atenção. O que é que o mundo histórico-cultural vai fazendo? Olha, preste atenção no caminho, cuidado para atravessar a rua, né? Tudo bem você prestar atenção em tudo isso, mas a gente tem horário para chegar, né? Então a atenção vai sendo organizada, vai sendo constituída como uma atenção voluntária, né? Do interpsíquico para o intrapsíquico, né? Do social para o individual, né? Então esse é um princípio
da constituição do nosso psiquismo, né? Então, nosso psiquismo é histórico e nosso psiquismo é constituído a partir dessa lei geral das funções psicológicas superiores, do social para o individual. Outro princípio que nos interessa bastante, né, porque dos autores todos da psicologia histórico-cultural, um dos que mais nos inspira e organiza nossos trabalhos como pesquisador é o Leontiev, é o princípio da atividade humana, que nos constitui a unidade molar, né, aquilo que é essencial na formação do que somos, é a atividade humana, que é um princípio que explica os processos psicológicos e, ao mesmo tempo, né, então, numa perspectiva, né, histórico-cultural, né, nós somos aquilo que a atividade que a gente faz foi produzindo em nós. Né? Então, para outra teoria, né, o inconsciente que é o mais importante, ou é o comportamento que é o mais importante. Para a psicologia histórico-cultural é a atividade, né, aquilo que fazemos na relação com o mundo, intercâmbio indivíduo-natureza, indivíduo-mundo social, que é o que nos organiza psicologicamente. E daí os autores vão propor, né, na sua teoria, com base no conceito de atividade, uma periodização do desenvolvimento humano. Né? Depois a Gabi, quando ela falar da pesquisa dela, vai poder falar um pouco mais disso na prática. Né? Atividades que são guias do desenvolvimento em cada momento. Então, quando a criança está na escola, né, o que guia o desenvolvimento da criança é a atividade de estudo. Mas ela está na educação infantil, o que guia o desenvolvimento da criança é a atividade de jogo. Nós que somos adultos, né, o que guia o nosso desenvolvimento é a atividade de trabalho. Mesmo que a gente esteja estudando, como estamos aqui, o que guia o nosso desenvolvimento é a atividade de trabalho. A gente não vai entrar muito na questão da periodização, mas é só para a gente ter esse panorama. Pode passar para o próximo slide. Acho que eu já fui falando um pouco sobre isso, né? Outro princípio fundamental da teoria histórico-cultural é o princípio do caráter mediado do psiquismo humano, né? Como eu disse quando eu falei da Lei Geral de Formação das Funções Psicológicas Superiores, a nossa relação com a natureza ela não é direta, ela é mediada por instrumentos, por signos, né? Então, a apropriação dos conhecimentos é sempre uma atividade mediada, né? Eu gosto muito, para pensar o caráter mediado do psiquismo, de usar, por exemplo, um filme antigo que passava na sessão da tarde, né? Não estou vendo se vocês são velhos, se vocês são novos, mas talvez alguém tenha desse filme aqui. Chama Os Deuses Devem Estar Loucos, que era a história, passava um helicóptero, um avião lá numa região da África que tinha menos cidades, né? Menos urbanização. E daí esse avião passava e derrubava uma garrafa vazia de Coca-Cola. Isso cai na tribo, e essa tribo pega a garrafa, né? Que é aquilo, né? Eles não tinham contato com vidro, não tinham visto nunca um recipiente como aquilo, né? Então, um começa a usar a garrafa para amassar uma massa, o outro começa a usar a garrafa para quebrar pequenos copos, o outro começa a usar a garrafa para fazer pulseiras, né? E daí eles começam a brigar porque todo mundo quer a garrafa e por isso que me chama os deuses devem estar loucos. Que presente é esse que nos mandaram que faz a gente brigar? Eu estou dando esse exemplo que a garrafa em si não é nada, né? O significado da garrafa vai estar mediado pela cultura, né? Então a gente vai atribuindo o significado daquilo na relação que estabelecemos uns com os outros, e vamos nos comunicando, né? E vamos explicando o que é que significa cada uma das coisas que produzimos ao longo da história da humanidade. Né? Só para pensar um pouquinho aí, daí esse princípio é muito caro para a nossa educação, porque nós, professores, vamos ter um papel fundamental, essencial, né? Importantíssimo em apresentar o mundo cultural, né? No campo da ciência, da arte, da linguagem matemática, né? Da linguística, enfim, todos os campos de conhecimento, né? De introduzir as crianças, né? Uma criança gostaria de aprender logaritmo a priori? Não, né? A gente precisa criar essas mediações para que aquele objeto seja um objeto a ser aprendido. Esse próximo princípio, unidade até cognição, ele tem sido explorado mais recentemente, nos últimos 10 anos de desenvolvimento da teoria histórico-cultural, que é o princípio da unidade até cognição. Né? O Vygotsky cria uma teoria que é monista.
dualista do desenvolvimento, né? Muitas teorias são dualistas, divide emoção, razão, corpo, mente, né? O Descartes, né? Um filósofo importante aí, que a gente estuda, né? Na educação, na psicologia, ele é um autor dualista, ele separa o que é razão, o que é emoção, o que é corpo, o que é mente. O Vygotsky não separa, ele é um autor monista. Né? Para ele não dá para pensar por processos afetivos sem entender a relação dos processos cognitivos. Não dá para pensar processos cognitivos e pensamento sem entender como eles estão intimamente relacionados com processos afetivos. Então, né, uma das coisas que nos constitui é a unidade afeto-cognição. E o último princípio que eu gostaria de destacar, né, para daí passar a palavra para Neuza, para trazer mais profundamente o conceito de atividade, é um dos temas que o Vygotsky estuda, né, que é a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Ele faz uma análise, né, da forma como vem sendo pensada a relação de desenvolvimento e aprendizagem, né, para muitas teorias do desenvolvimento. Eu preciso esperar a criança se desenvolver para ensinar, né? Então, a criança não está madura, ela ainda não se desenvolveu o suficiente, né? São teorias inativas, biológicas. E o Vygotsky rompe com essa lógica, que ele vai dizer que não, que a aprendizagem, né? Que é essa relação entre ensino e aprendizagem que promove o desenvolvimento. Então, eu coloquei aqui no slide a palavra em russo, o training, né? Ela tem várias traduções. Ela pode ser traduzida como ensino, ela pode ser traduzida como aprendizagem, mas é uma palavra em russo que significa essa relação entre ensino e aprendizagem. A única boa relação entre ensino e aprendizagem é aquela que promove o desenvolvimento. Focando mais no chão da escola, né? A única boa escola é aquela que faz a criança se desenvolver e não fica esperando a criança se desenvolver, né? Às vezes eu vou em algumas escolas aqui em Bauru, onde eu moro, e a gente está trabalhando com crianças do primeiro, segundo aninho, e eu escuto assim, essa criança não está madura, não está pronta, né? Pedagogia da espera, né? Não dá para esperar, né? A gente precisa criar, claro, para cada criança tem seu ritmo, a gente precisa criar uma educação respeitosa, mas a única boa escola é a escola que faz a criança se desenvolver, acompanha, organiza e promove o desenvolvimento. E daí tem alguns conceitos mais famosos do Vygotsky, né? Que é o conceito de zona do desenvolvimento próximo, proximal, né? Que nós temos traduzido, me parece que é a melhor tradução, zona do desenvolvimento iminente, né? Que é aquilo que está na eminência de se desenvolver, né? É o seu conceito mais famoso do Vygotsky e o menos compreendido. Zona do desenvolvimento próximo significa olhar para o desenvolvimento da criança de forma prospectiva, na sua potencialidade. Né? Daí o Vygotsky ele vai falar dessa zona do desenvolvimento iminente, do nível de desenvolvimento real ou efetivo, né? Que é aquilo que a criança já consolidou em termos de desenvolvimento, e de outros conceitos que são fundamentais para a gente pensar a educação escolar. Então, só para fechar aqui esse primeiro momento, né? Embora o Vygotsky não tenha construído uma teoria pedagógica ou uma teoria educacional, ele tem princípios teóricos muito importantes para a gente pensar o ensino e a educação, e a partir desses princípios, outros autores depois dele, né, vão construir alguns sistemas didáticos, ou, né, no caso da nossa atividade orientadora de ensino, é uma perspectiva didática brasileira que nasce desses princípios, mas vai pensar como esses princípios podem ser organizadores do ensino e das formas de organização do ensino. Por enquanto é isso, depois acho que no final a gente pode abrir para o debate e conversar outras coisas. Obrigada, Flávia. Agora, é isso, eu vou ligar o som aí, senão eu não escuto você. Tá. Tá ouvindo? Sim. Tá. Beleza. Pode passar, Thiago. Bom, nós estamos aqui assim, dando um apanhado bem raspando, né? Porque isso são livros e livros, estudos e estudos, enfim, é difícil fazer uma síntese que abranja vastamente, né, as questões. Então a gente fez recortes, fez escolhas, e uma das escolhas, então,
Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da atividade, mas já para entrar com o conceito de atividade orientadora de ensino. Então, eu preciso da teoria da atividade para entrar com o conceito de atividade orientadora de ensino. Por quê? Porque o nosso grupo, ele olha para grupo de estudos e pesquisas sobre atividade pedagógica, o GEPAP. Então, o nosso olhar está na escola e na formação do professor. Por isso, eu estou no grupo de formação de professores aqui na pós-graduação. Bom, como a Flávia já adiantou, a gente estuda a teoria da atividade a partir do desenvolvimento que o Leontiev fez, né, sobre o conceito de atividade, que ele já aparece no Vygotsky, mas que ele é desenvolvido mais sistematicamente pelo Leontiev. E, nas palavras do Leontiev, ele entende ele fala que a atividade, ele designa a atividade como os processos psicologicamente caracterizados por aquilo que o processo como um todo se dirige seu objeto, que coincide sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar essa atividade. Isto é, ele chama de motivo, que estimula o sujeito a executar essa atividade. Eu vou depois, a partir de uma figura que vem depois, espera um pouquinho, Thiago, a gente vai tentar mostrar essa relação, como acontece, mas eu deixei um destaque aí que não é do Leontiev, é meu, que a atividade é a atividade do sujeito. Então, ela é uma coisa do sujeito. É diferente da palavra atividade que a gente utiliza. O sujeito está fazendo uma atividade física, está em atividade, está andando, está no show da Xuxa, está pulando, está fazendo atividade. Não, é uma atividade que é um movimento do sujeito, né? Um movimento interno do sujeito, que ele depende de determinadas situações onde existe uma mobilização do sujeito com relação a determinado objeto, né? E isso é intencional. Pode mudar. Então, como que essa relação ela se estabelece, né? Então, a atividade ela vai sempre se dar na relação entre o sujeito e o objeto. Então, nós temos aqui o sujeito, ela vai partir de uma necessidade do sujeito, e o sujeito ele vai buscar um objeto que vá satisfazer essa necessidade. E esse movimento do sujeito, então, ele vai ser gerado a partir de um motivo que vai ser conectado com um objetivo que vai levar ao alcance desse objeto. E a atividade, ela vai ser a mediadora nesse processo, né? Então, essa atividade, ela vai estar, então, sendo feita através de ações, e essas ações, elas são desenvolvidas dependendo das condições onde o sujeito se insere. E nessas condições onde o sujeito se insere, ele vai desenvolver operações, e tudo isso direcionado ao objetivo e ao alcance desse objeto, né? Então, ela vai ocorrer, então, num movimento que é mediado por instrumentos, e são instrumentos culturais, né? Que são criados pela humanidade e são produzidos nas relações sociais e se materializa por meio, então, dessas ações, operações que vão se adequar às condições da realidade objetiva. Então, pegando um exemplo clássico, que é a questão do macaco, que ele vai lá e aprende a pegar a coisa com uma vara. No caso do ser humano, não. Ele pode, no primeiro momento, aprender a pegar um objeto, uma coisa com a vara, mas depois ele vai fazer um planejamento para conseguir alcançar aquilo lá de uma forma objetivada,
né? Então eu planejo, eu penso, eu vou trabalhar no sentido de eu... E por que ele quer pegar aquele, vamos pegar no caso do macaco, a banana? Por que o ser humano quer pegar aquilo? Porque ele tem uma necessidade. E essa necessidade, ela pode ser biológica, ou ela vai ser uma necessidade cada vez mais sofisticada a partir do momento que você se apropria dos objetos culturais, né? Então, se eu tenho um patamar de compreensão, dali eu quero um patamar um pouco maior de compreensão de determinada questão, vamos falar, teórica, enfim. Isso vai funcionar nos vários níveis de atuação dos sujeitos na realidade, né? Então, esse conceito de atividade, eu estava até conversando com o Tiago hoje de manhã, eu falei, Tiago, na relação professor-aluno, o professor organiza os espaços de aprendizagem e ele sabe exatamente que tipo de atividade que ele quer que o aluno se insira, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade mediada por determinado conteúdo científico, mas de repente meu aluno ele não está conectado com aquilo. Mas isso não significa que ele não esteja em atividade. Se ele está parado, olhando pela janela, um passarinho que está em cima de uma árvore, ele está em outra atividade. Ele está em atividade, mas ele não está nessa atividade que é direcionada para o mesmo objeto, né? E parte da mesma necessidade que o professor está partindo para organizar um processo de ensino na sala de aula, né? Então, esse conceito de atividade, a gente pergunta assim, mas como envolver os alunos para que eles tenham essa necessidade e que o coletivo participe desse processo e esteja em conexão dentro da atividade. Aí, então, entra o conceito de atividade orientadora de ensino, que é um conceito desenvolvido pelo professor Manuel Oswaldo de Moura, e que a gente utiliza esse conceito nos nossos trabalhos de pesquisa, enfim, quando se olha para a realidade da formação, tanto da formação do professor, como no processo de formação do aluno, né? Pode mudar. Então, existem alguns princípios, alguns pontos assim, importantes que estão na relação da teoria da atividade e da atividade orientadora de ensino. Primeiro princípio, que é que a atividade ocorre no coletivo. E aí eu vou pegar aquilo que a Flávia falou, de como que a gente se apropria do conhecimento cultural, né, e do conhecimento científico. O Vygotsky, ele tem uma... Primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, que chocante, que se o ser humano, ele não nasce sujeito, ele nasce coletivo. E depois ele se torna sujeito nas relações que ele estabelece com a coletividade. Então ele vai desenvolver a personalidade dele a partir do momento que ele estabelece as relações interpsíquicas com o mundo, com aqueles que o rodeiam, com os sujeitos culturais, com os instrumentos, enfim, com tudo. E à medida que ele vai se apropriando, ele internaliza isso. Então do externo para o interno. Ele se constitui enquanto sujeito social, né? Então, quando ele nasce, a personalidade do sujeito, ela se forma no coletivo e no contexto social, né? Então, eu penso sempre, quando eu vou trabalhar com processos de formação, num trabalho que favoreça o coletivo.
Segundo, é que o desenvolvimento psíquico do sujeito se dá na atividade. Então, a Flávia já falou um pouco sobre isso, né? Que a gente se desenvolve na atividade. E na atividade orientadora, é na atividade orientadora de ensino que o ensino como atividade se realiza. Porque eu posso dar uma aula e o aluno não ter aprendido nada. E, portanto, eu não ensinei. O aluno não aprendeu. Né? Mas, a hora que eu preparo, elaboro processos onde eu coloco situações em que o aluno ele faça parte desse coletivo e ele pense, discuta e aquilo tem a ver com a necessidade dele, enfim, eu vou organizar esses espaços para que o sujeito se encontre em atividade e possa se apropriar dos conceitos que eu estou pretendendo intencionalmente que ele se aproprie. Então, o trabalho do professor na escola é um trabalho intencional. Não é um trabalho simplesmente, vamos ver o que vai acontecer. É intencional. Eu sei o que eu quero que meu aluno aprenda naquilo. E, ao se apropriar dos conhecimentos científicos, eu estou trabalhando com o desenvolvimento do pensamento no nível superior. Então, estou desenvolvendo o nível de pensamento superior, que é onde ocorre o desenvolvimento dos indivíduos, tá? Onde são criadas as neoformações, né, Flávia? E outro dia a gente estava discutindo, eu falei, psicólogos, eu quero que vocês me falem o que são neoformações. Então, aí deu um debate legal, né? E o sujeito, então, vai ampliando a capacidade dele em todos os sentidos, né? De pensar, de se apropriar dos conhecimentos, enfim, de ser um ser humano histórico-cultural que atua no mundo e transforma o mundo, né? Enfim. Uma outra coisa, a gente considera a atividade orientadora de ensino, elaborada pelo Mori, como um modo geral de ação para a organização do ensino, tanto na perspectiva da aprendizagem, quanto da formação docente. Então, ele organiza, ele mostra formas de organizar o processo, onde você cria situações desencadeadoras de aprendizagem, onde os indivíduos possam se inserir para se desenvolver dentro daquele determinado processo, né? E aí a gente tem uma outra figura, onde essa figura foi utilizada numa tese de doutorado que eu fui banca lá na USP agora recentemente, do Moisés Alves Fraga, e ele desenvolve então essas sínteses dessas figuras. Eu achei interessante, por isso trouxe aqui com a autorização do autor. Bom, a atividade orientadora de ensino, então, ela é a mediadora, né, dos processos de desenvolvimento da aprendizagem, tanto do ensino quanto da aprendizagem, né? Então, nós temos aqui, na primeira ponta, o professor e o aluno. Quem faz a mediação aí é o conteúdo, né? Então, a atividade de ensino, ela vai ocorrer entre professor e aluno, mediada pelo conteúdo. Já a atividade de aprendizagem vai ser, então, a relação do aluno com o conteúdo, mediada pelo professor. Então, o professor ele vai ser o mediador do processo de aprendizagem, né? E a relação dele com o aluno, ela vai estar mediada pelo conteúdo. E esse processo, ele é um processo que ele é dialético. Então, vai acontecer esse processo dialético e não tem um
começo, meio e fim, é uma relação de continuidade, né, que vai acontecer. Então, a atividade orientadora de ensino ela vai assumir características de mediação da formação do professor, quando ela coloca em movimento no mesmo processo tanto os conhecimentos teóricos, que são sínteses da prática social, né, quanto as ações concretas da atividade de ensino do professor e da atividade de aprendizagem do estudante. Então, a proposta da atividade orientadora de ensino é essa. E aí tem algumas especificações sobre a estrutura da atividade orientadora de ensino, né? Então, ela parte dos princípios teórico-metodológicos da atividade orientadora de ensino, onde o professor organiza o ensino intencionalmente, a fim de que haja apropriação do conteúdo por parte do aluno. Esse processo de apropriação ele é impulsionado por um problema desencadeador, que é proposto ao aluno e que pode se materializar tanto em forma de uma história virtual do conceito, quanto em forma de jogo, ou como em forma também de uma situação emergente do cotidiano. E aí, existe um detalhamento bem grande de todo esse processo e como que você elabora uma situação desencadeadora de aprendizagem. E a gente tem 4 fascículos que foram desenvolvidos num projeto de observatório da educação na USP, em 4 polos, que foi um projeto de EPAP em rede. E aí a gente passou 5 anos desenvolvendo situações desencadeadoras de aprendizagem nos temas de medidas, no tema geometria, no tema estatística, pensamento estatístico e no tema de números, tá? Então, a história virtual ela é elaborada a partir do movimento lógico-histórico do conceito. Então, para eu elaborar uma história virtual, eu preciso estudar o desenvolvimento lógico-histórico do conceito, buscar os nexos conceituais do conceito que eu vou trabalhar com os alunos e vou, então, olhar as estruturas essenciais que impulsionaram o desenvolvimento daquele conceito na humanidade, né? Então, historicamente, o que impulsionou o desenvolvimento desses conceitos? Então, o Orif, ele coloca assim, uma narrativa que proporciona ao estudante envolver-se na solução de um problema como se fosse parte de um coletivo que busca solucioná-lo, tendo como fim a satisfação de uma determinada necessidade, a semelhança do que pode ter acontecido em certo movimento histórico da humanidade. Então, por que surgiu esse conceito, a partir de qual necessidade e quais são os nexos, qual é a essência desse conceito, né? Depois eu vou dar um exemplo sobre medida de tempo. Outra categoria de situação desencadeadora de aprendizagem seria o jogo. Então, ao selecionar o jogo, né, eu vou selecionar de maneira intencional, ou se eu vou criar um jogo, elaborar esse jogo, de maneira intencional, a conter em suas estruturas a necessidade que acarrete o desenvolvimento do conceito em questão. Então, não é um jogo qualquer que eu vou lá, escolho e trabalho. Eu vou aliar esse jogo, né, aos princípios que estão colocados no conceito que eu quero desenvolver. E a terceira, que é a situação emergente, ela é um acontecimento proveniente do mundo circundante, ou seja, de um momento atual vivenciado da prática docente ou da intervenção de um aluno. Por exemplo, eu tenho um livro que eu escrevi com a Vanessa Moretti, que foi publicado pelo editor Cortez, depois tem a referência aí, que a gente pega uma situação emergente do cotidiano num processo de elaboração que a escola inteira estava desenvolvendo uma festa junina
E aí a gente trabalhou um monte de coisa a partir dessa situação emergente no cotidiano. Então, tem desenvolvido no nosso livro também do jogo, da geometria, tem várias coisas que a gente desenvolveu nesse livro. Pode colocar, Tiago. Então, a organização do ensino e as situações desencadeadoras de aprendizagem para a medida de tempo, que a gente organizou, é um dos exemplos que a gente organizou nesses fascículos, ela vai ocorrer por meio de atividades de ensino que são propostas, onde a gente procurou destacar ações relacionadas aos aspectos considerados essenciais para que os estudantes compreendam os nexos conceituais de medida. Então, o que a gente colocou como nexos conceituais de medida? A identificação da grandeza que será a medida de determinado objeto ou fenômeno, a comparação entre duas ou mais grandezas de mesma natureza, maior, menor, igual, e a medida da grandeza a partir de uma unidade de medida que seja comum ou padrão. Então, esses três itens, eles vão estar contidos no processo de situação desencadeadora de ensino que a gente organiza, tá? Vamos lá. Então, estão aí os fascículos. É um trabalho de 4 núcleos durante 5 anos, com professores, com alunos de graduação, com alunos de pós-graduação, enfim, tinha reuniões semanais na USP com professores de 3 escolas, e o primeiro grupo que colocou o volume 1 de estatística, o núcleo que trabalhou foi o núcleo de Ribeirão Preto. O núcleo de São Paulo, então, trabalhou o volume 2, que é medidas, eu estava nesse núcleo de São Paulo. E o núcleo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, trabalhou números e operações. E o núcleo de Goiás trabalhou geometria. Mas quando trabalhou geometria, eu não estava em Goiás. Quando trabalhou, esses fascículos foram trabalhados, eu estava em São Paulo, então eu fiquei em medidas. Depois eu fui para Goiás 2 anos. Tem o link aqui, ó, do Labeduc. Depois o Tiago pode disponibilizar no e-mail de todo mundo, Tiago, e os fascículos. O acesso é gratuito, tá? E é um material que eu recomendo, que ele é riquíssimo. Vamos lá, Tiago, abre o fascículo de medidas e vamos ver alguma coisa no fascículo de medidas. O Tiago já separou o fascículo aí para não ter problema de lentidão com a internet. Vamos lá. Tem uma situação, uma história virtual, né? Está bem para frente, Tiago. Acho que é 26. Aí tem toda a discussão sobre medidas, tá? Os nexos conceituais, como se desenvolveu o conceito de medidas ao longo do tempo, né? Então tem todo o desenvolvimento lógico-histórico do conceito de medidas. E vamos lá, continuando. E aí tem duas, pode ir para frente. Tem duas histórias virtuais, uma do Galileu, e aí a gente vai parar um pouquinho na história do índio. Vai lá para frente, do cocar. Tem as ações, então é uma orientação completa para o professor. É muito interessante, com detalhes que a gente não tem tempo de ficar falando aqui, mas que vocês podem navegar a curiosidade aí, né? Então vamos lá. Aí, história virtual do conceito. Um problema para os ruins. Bom, então quando a gente vai falar, a primeira discussão foi assim: quando a gente vai falar na medida de tempo, a gente está falando de uma grandeza não acessível, né? Eu não consigo pegar o tempo. E aí,
o que mais eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a compreensão de que como eu vou medir o tempo? Eu vou medir o tempo a partir de intervalos. Então eu tenho que medir intervalos de tempo. E para medir o tempo, eu preciso do auxílio de uma outra grandeza para estar medindo o tempo. Então, um exemplo. Aí foi colocado um problema dos curumins, que existe uma aldeia, Caiagangue, que fica no Paraná, e aí nessa aldeia aparece um cocar, e as crianças querem brincar com esse cocar, e cria uma polêmica, e eles querem saber quem vai brincar primeiro, como que vai brincar, e como que todo mundo vai conseguir brincar com o cocar. E aí, a pessoa que acha o cocar, ela vai falar assim, eu que achei, eu vou brincar primeiro. Então ela começa a brincar, e os outros ficam falando, nossa, está demorando, você dá esse cocar aqui, está demorando. Não, mas faz pouco tempo que eu comecei a brincar agora. Então é aquela noção de quem está esperando o tempo demora e de quem está brincando o tempo passa rápido, né? Que é a percepção, né, do tempo. E aí passa o dia e só 2 crianças conseguem brincar, e aí eles falam, não, nós temos que procurar ajuda, como que nós vamos fazer para todo mundo conseguir brincar? E aí vai procurar o pajé, e o pajé então apresenta um instrumento que ele teve contato, que é a ampulheta. E aí eles vão então medir o tempo de brincar com a ampulheta. Então, a partir do esgotamento de uma ampulheta, deu tempo de um, aí passa para o outro e passa para o outro. E à medida que vão trabalhando com a ampulheta, isso daí, as crianças trabalhando, né, nessa história virtual, do coletivo, o professor vai então colocando questões. Mas e se tivesse 2 focares, como que eu ia fazer? Então eu tinha que ter 2 ampulhetas, mas não tem 2 ampulhetas, então vamos fabricar uma ampulheta. E aí vai fabricar uma ampulheta com garrafa PET e tal, com o papelzinho, boca com boca, aí descobre que uma ampulheta cai mais rápido do que a outra. Então já aí você já está comparando instrumentos de medida, né, de tempo. Então, nós precisamos de uma coisa que seja padrão. Isso daí eu estou fazendo rapidamente, mas tem todo o processo aqui na história virtual. E até na discussão com as crianças chegarem à conclusão que precisa existir um padrão. Mas será que existe um padrão? Aí vamos pesquisar se existe esse padrão. E aí a gente vai falar na medida do tempo através do relógio, enfim, entra no que é padrão. Já síntese, né? Síntese do processo, um padrão síntese do processo. E depois disso eu posso trabalhar com mais jogos para fazer a apropriação da técnica, vamos dizer assim, né? Mas a compreensão do conceito ela já foi trabalhada a partir do momento que o grupo entra em atividade e se apropria da essência do conceito de medida. E eu estava conversando com a Melisa como que isso aparece nos livros didáticos, né? Aparece medidas, aí já aparece o relógio, dia, mês e ano, conceito, papapá. Então a síntese já aparece como uma coisa assim, pronta, acabada, e que a criança até hoje é um pouco discutível, porque criança não olha muito mais para relógio de ponteiro, olha para o relógio digital, que já dá o número da hora, né? E a essência do conceito de medida de tempo se perde, simplesmente se perde. Então, esse é um exemplo de uma história virtual do conceito que é desenvolvida, e tem tantas outras aí que dá para a gente navegar aí nesses fascículos e compreender como que essa história virtual ela pode ser desenvolvida em vários conceitos. Pode fechar, Tiago.
Fecha. Pode passar. Aí tem esse livro também, que a gente desenvolveu uma educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, princípios e práticas pedagógicas. Esse livro foi encomendado pela editora Cortez para fazer parte de uma biblioteca de formação de professor. Então, é para professores que ensinam crianças de 6 a 8 anos. E também tem a discussão da teoria histórico-cultural e também várias situações de aprendizagem que trabalham com o conceito de atividade limitadora de ensino. Bom, rapidamente, uma rafelada em cima das coisas que a gente tem trabalhado. E como nós somos um grupo que meio desconhecido, a gente resolveu colocar algumas pesquisas desenvolvidas no TC. Vamos passar rapidamente. O Tiago vai falar 5 minutinhos da dele, depois a Gabi vai falar 5 minutinhos da dela, e a Ana Bárbara vai falar 5 minutinhos da dela. Certo, meninas? Tudo bem? Então vai lá, Tiago. Pessoal, boa tarde. Como a professora Neuza falou, a gente vai fechar agora só passando por cima um pouco das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no grupo. E o grupo ele é formado por pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, mas que também estão fazendo iniciação científica, né? Então tem vários trabalhos desenvolvidos em todos esses níveis. Eu acho que a minha pesquisa, eu falei muito com vocês essa última semana, né? Mas a gente teve em caminho aí durante todo o ano, foi modificando bastante. E o último mês que a gente conseguiu filtrar um pouco mais, né? Vocês perceberam aquele movimento de definir um objeto, que eu tinha essa dificuldade. O grupo ajudou bastante na hora de fechar essa ideia, de me orientar para seguir, né? Junto com a professora Neuza. E foi onde a gente fechou mais ou menos uma ideia de uma intenção de pesquisa que a gente pretende desenvolver nos próximos anos, né? E aí ficou titulado Modos de Organização de Ensino de Estatística e Movimento Catalisador de Mudança na Atividade de Professores em Processo de Formação Contínua. Vocês percebem ali a atividade na perspectiva que a professora já explicou, né? Então é a tese que eu pretendo desenvolver aí ao longo dos anos. Então, qual que é o objetivo dessa pesquisa que a gente definiu? É fazer uma investigação sobre os motivos que levam os professores que ensinam matemática, né, a se apropriarem dos modos de organização de ensino. Que aí mudou essa ideia. Qual que seria o objeto? O que eu iria estudar? Seriam os modos de organização de ensino que a gente definiu até o momento, né? Do conteúdo de medida de tendência central e de dispersão, que é o conteúdo dentro da estatística, né? De modo a pensar nesse tipo de educação desenvolvimental, né? Desenvolvimento do pensamento teórico. Eu acho que é mais isso, eu não vou aprofundar muito, né? Mas essa ideia é um experimento formativo com professores da rede pública, que é um espaço coletivo, né? Que atende a teoria e que também a gente pode desenvolver a pesquisa. Aí tem aqui do Gabriel, né? Ele não está aqui, não vai falar hoje, mas ele faz iniciação científica, a teoria gnoseológica do reflexo, um estudo sobre seu papel na psicologia soviética, né, orientado pelo Flávio, um processo com uma pesquisa de iniciação científica. Também orientado pela professora Flávia, né? Só tem eu com a Neuza aqui. O do João Vitor, A Procura da Sexualidade, uma varredura bibliográfica nas obras de autores clássicos da psicologia histórico-cultural. Também trabalha em iniciação científica. Do Gabriel Luiz, também Constituição da Psicologia Histórico-Cultural no Brasil, uma análise a partir dos primeiros grupos de pesquisa. Também de... Pode falar, Flávia? Só quero comentar que o Gabriel, ele terminou já, é uma pesquisa de iniciação científica sobre a história da psicologia histórico-cultural, e ele entrevistou pesquisadores, os primeiros pesquisadores brasileiros, pesquisadoras, são mulheres todas, que trabalham com a teoria histórico-cultural no Brasil. E uma das pesquisadoras é a professora Sônia Urti, aí da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É uma pesquisadora muito querida, importante na divulgação da psicologia histórico-cultural.
entrevistou a Ana Luiz Esboca, a Sônia Urti, a Sueli Terezinha Martins e a Sueli Mello. E acabou de ser publicado o livro, chama Teoria Histórica Cultural no Brasil, o livro com essas entrevistas. Então, só para divulgar aí que teve um desdobramento aí dessa pesquisa de iniciação científica do Gabriel e de outras pesquisas que a gente fez sobre um pouco o estado da arte, de como está a psicologia histórica e cultural no Brasil. Depois, quem quiser, eu passo o link do livro, porque ele foi publicado pela editora Unesp e pode ser baixado gratuitamente. É isso aí. Agora foi. Aí a pesquisa da Bárbara, né, é uma tese de doutorado, sentindo pessoal na categoria Trabalho para Alunos do Ensino Médio e estudo com a pedagogia do movimento, orientado também pela professora Flávia. Vai falar, professora? A Bárbara vai falar? Não, quem vai falar é a Ana Bárbara e a Gabriela. A Bárbara, ela fez uma pesquisa, está fazendo uma pesquisa na escola, uma escola do movimento sem terra, então ela está acompanhando ao longo de 3 anos os alunos do ensino médio. Então ela ficou lá um pouquinho no primeiro ano, um pouquinho no segundo, um pouquinho no terceiro ano, e está fazendo essa pesquisa um pouco mais longitudinal numa escola do movimento sem terra. Está na Espanha agora. Está na Espanha agora fazendo um estágio de doutorado sobre isso. O Caio pode falar também um pouco, Thiago. O Caio, o título da pesquisa dele de doutorado também, contribuições da participação em greve estudantil para o desenvolvimento da atividade de estudo, né, que é a atividade de desafio na atividade escolar. E um dos temas que a gente tem trabalhado aqui no PC, né, alguns alunos, é a questão da gestão democrática, da participação estudantil, né, e o papel da participação estudantil na formação do estudante. Então, o Caio entra nesse grupo de alunos que tem trabalhado com esse tema da gestão democrática. Aí a Ana Bárbara agora, eu vou só fechar o microfone que tá, né? A pessoa pode falar. Olá, gente. Eu sou a Ana Bárbara, sou estudante de doutorado, orientada pela Flávia, tá? É um prazer também estar aqui falando com vocês e para falar ainda de maneira bastante breve da minha pesquisa, né? O nome dela é o desenvolvimento da conduta voluntária, uma investigação teórica na interface psicologia e educação. Acho que no primeiro momento sou um pouco estranho, né? Que é a conduta voluntária, né? E acho que isso, inclusive, foi um dos motivos que a gente chegou para fazer essa pesquisa. Mas esse é um conceito da psicologia histórico-cultural, bastante discutido por alguns autores, principalmente pelo Vygotsky, né? E muitas vezes era utilizado nas pesquisas brasileiras, né? Isso que não chegou na verdade, porque eles falavam da conduta voluntária, da articulação da conduta, autodomínio, enfim, todas essas denominações diferentes, mas todos se explicaram o que significava de fato isso, né? Então, a minha pesquisa visa justamente compreender no próprio Vygotsky o que é esse conceito, né? O que o Vygotsky entende pelo desenvolvimento de uma conduta voluntária, mas não só, né? Tem que ir um pouquinho além de compreender esse conceito no Vygotsky, mas também de vincular ele com a nossa realidade atual, especialmente com a educação atual, né? Então, tentando fazer esse diálogo. Aí, se quiser passar para o próximo slide. Acho que não foi, acho que o que você analisou, você está com ele aí aberto, Ana? Não, mas não tem problema, eu falo só então. Né? Da forma que eu tenho o objetivo da minha pesquisa escrita, né? Que é justamente tentar entender, então, desvelar, né? O que é esse conceito no texto do Vygotsky. Então, para isso, eu vou no próprio Vygotsky, eu também realizei uma investigação sobre o que as pesquisas brasileiras falam sobre esse conceito, né? Para então ter uma visão mais geral, né? Tentar entender o que se fala sobre ele e poder
esclarecer assim, de maneira rápida, a conduta alimentar é basicamente essa capacidade que os seres humanos possuem, né, de ter uma funcionalidade da conservação e posteriormente a sua concretização. Então, a gente, ao longo do nosso desenvolvimento, né, ou seja, daí pequeno a gente vai aprendendo a constituir, né, essas ideias intencionais que vão cambiando, e a partir disso a gente pode orientar e organizar a nossa própria conduta, né, os nossos próprios comportamentos. E isso é algo que nós socialmente, né, histórico socialmente. Então não é algo natural, né? A gente não pode esperar, portanto, que as crianças, por exemplo, dentro do contexto escolar, tenham naturalmente desenvolvido uma conduta alimentar, né? Se comportam da maneira como a gente espera que ela se comporte em sala de aula. A gente tem que pensar em como a gente pode desenvolver isso, e é justamente isso tem que ser centrado na investigação, né? Então realizar essa relação entre o que a psicologia nos auxilia para que a gente possa também pensar na forma de educação diferente, né? E o que também a educação, por sua vez, auxilia a gente a compreender como isso se desenvolve psicologicamente. De maneira geral, é isso a minha pesquisa, e eu agradeço a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre ela. Oi, boa tarde. Eu sou a Gabriela, eu sou orientadora também da professora Flávia, e vou falar um pouquinho da minha pesquisa. Então, ela se intitula Motivos da Atividade de Estudo na Transição dos Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental, análise a partir da psicologia histórico-cultural. Essa pesquisa, ela está em fase de desenvolvimento, na verdade, mais a parte escrita, né? Eu acabei de passar pela qualificação, banca de qualificação na semana passada, então ela está nesse momento aí de reorganizar algumas coisas para depois ter a defesa, né? E aí essa pesquisa ela tem como objetivo, então, analisar a transformação de motivos da atividade de estudo na transição do 5º ano para o 6º ano do ensino fundamental. E a gente tem essa categoria de motivos da atividade, os motivos que a Rosa até falou rapidamente aqui na apresentação dela, né, mas que é uma categoria que para a psicologia histórico-cultural ela é bem relevante nesse sentido da gente pensar a atividade e ainda uma extensão no campo da educação, quanto pensar os motivos da atividade de estudo é relevante, entendendo que a gente parte de um entendimento que a escola está para além de uma criação ali das habilidades para o mercado de trabalho, né, mas para o desenvolvimento e constituição do sujeito. E aí a gente vê, a partir das produções que tem sobre a transição do 5º para o 6º ano, que é um momento de ruptura, né, no sentido mais de uma mudança institucional, então os alunos têm muitos professores ali nos anos iniciais, e depois tem uma mudança grande em relação aos conteúdos, a complexificação dos conteúdos nos anos finais. Então, a gente tem esse objetivo de analisar essa transformação de motivos da atividade nesse processo de transição. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa de campo. A gente foi numa escola acompanhar uma turma de 5º ano, que posteriormente se tornou 6º ano, e a gente investigou, a partir de alguns instrumentos metodológicos, algumas ações metodológicas, como que se deu essa transição. Então, essa pesquisa ela começou entre outubro de 2022 e março de 2023, que foi para investigar bem esse momento da transição dos alunos. E aí, falando bem rapidamente, né, a gente usou algumas ações de observar a aula desses alunos, então eu estava lá presente, observando as atividades dos alunos, observando os professores nesse momento de transição do 5º para o 6º ano. Então, eu fiz uma roda de conversa no 5º ano com alguns alunos, né, 10 alunos que foram participantes dessa pesquisa, e depois o mesmo grupo no 6º ano investigando as expectativas em relação ao 6º ano e depois qual foi essa realidade da transição ali nos primeiros meses normativos no 6º ano. E também fiz um
com alguns professores para entender o que eles concebiam assim, de ações nesse processo de transição e o que eles entendiam também desse momento de transição escolar. E aí a gente fez, com procedimentos analíticos de entendendo mesmo a partir desse caótico concreto que a gente chama na psicologia, dessa realidade escolar, como entender tanto a transição escolar, que já tem várias produções em relação a isso, que descrevem esse processo de transição como uma ruptura da atividade de alguma forma, mas também e fazendo um movimento de análise junto ao método da psicologia histórico-cultural para entender qual que é o papel da escola nessa transição escolar, vendo que várias coisas mudam na instituição, então o uso do caderno, que é feito de uma maneira diferente do que os anos iniciais, o uso da caneta, que é algo muito esperado pelos alunos ali naquela transição, e também essa complexificação da atividade de estudo mesmo, da relação tanto da dinâmica entre os alunos, como a relação deles com os professores. E aí, vou falar um pouquinho algumas coisas que a gente destaca no trabalho ali dos dados coletados, que a gente foi analisando de uma determinação bastante importante assim, dos professores com os alunos. Então, por exemplo, no sexto ano, se os alunos ali na aula de matemática, o professor deixa eles mais livres para se juntarem, para estudar, para explicar a matéria uns para os outros, a gente vai percebendo como ali é um processo potencializador de cooperação entre eles, coisa que no quinto ano eles já vinham trabalhando isso, de bastante atividades em grupo, mas também professores que tinham uma conduta um pouco mais rígida, no sentido das atividades individualizadas, cada um na sua carteira, e aí nesses momentos os alunos, a gente ficava até meio sem conseguir perceber se eles estavam de fato interessados naquele conteúdo, ou se eles estavam de fato engajados ali na atividade de estudo. E aí a gente está nesse processo de ir fazendo essas sínteses das observações, de estar na escola e entendendo tanto essa transição institucional, digamos assim, do quinto para o sexto ano, mas também essa transição psicológica, Até, não vou conseguir entrar em detalhes, mas sobre a priorização do desenvolvimento, que foi algo que a Flávia falou um pouquinho em um dos pressupostos da psicologia histórico-cultural, mas utilizando essas contribuições da psicologia histórico-cultural para pensar junto com a escola esse movimento de transição do quinto ano para o sexto ano, entendendo tanto como que isso acontece. Então, isso é um pouco da pesquisa, bem rapidamente, só para ter um gostinho, mas é isso, agradeço pelo espaço e poder dividir um pouco essa pesquisa com vocês. É isso. Obrigado, meninas. E aí são as referências, E fechamos aqui com uma briga debate. Obrigado.